Fala, galera do Chão de Hangar! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo, onde mergulhamos nas histórias fascinantes dos profissionais que estão por trás da aviação. Aqui, celebramos as jornadas inspiradoras, as superações e, claro, os momentos engraçados que tornam esse setor tão único e apaixonante. Nós somos Murilo César, técnico em estruturas aeronáutica, e Felipe de Paula, mecânico de manutenção aeronáutica, e neste espaço trazemos à tona as memórias e os aprendizados daqueles que fazem a aviação acontecer. Vamos ouvir relatos emocionantes de amigos que fizemos pelo caminho, relembrar empresas onde deixamos nossa marca e compartilhar as lições que nos moldaram como profissionais e como pessoas. Preparem-se para embarcar em uma viagem cheia de histórias surpreendentes, risadas e inspiração. Este é o Chão de Hangar, onde a aviação é contada pelos seus verdadeiros protagonistas. Fala, galera do Chão de Hangar, estamos de volta com o nosso bate-papo, hoje com uma pessoa muito especial, posso dizer que é o meu amigo, uma pessoa que sempre me inspirou muito no trabalho. Nós tivemos bons momentos dentro de uma empresa, dentro da CHC, um colega assim, exemplar, tanto profissionalmente como pessoa, e desde já eu queria agradecer a sua presença, tá? Hoje nós vamos conversar com o Cristiano Garcia. Ele já teve passagens por empresas como Líder, CHC e Bristol. E hoje ele vai contar aqui, vai estar compartilhando um pouquinho da sua história de vida, um pouquinho do seu crescimento profissional. E, Cristiano, muito obrigado pela sua participação, tá? Por você estar aqui acrescentando no canal. Quero te dizer que é um prazerzaço estar te revendo de novo, estar conversando com você de novo. E para quem não te conhece, Cristiano, faz uma breve apresentação aí. Quem é o Cristiano dentro da aviação? Opa, primeiramente, Murilo, agradecer, né? É um prazer. Desde que você e o Felipe idealizaram o canal, né? Colocaram em prática aí o canal. Eu comecei a assistir os podcasts, né, da galera. Já me imaginava um dia aqui, né? Porque gosto de contar minha história, acho que a aviação faz parte da minha vida. E, basicamente, agradeci demais aí essa oportunidade de estar aqui com você hoje, contando um pouco da minha história profissional aí, né? Meu nome é Cristiano do Amparo Garcia, né? Ou Cristiano Garcia, ou Boquinha, né? Depois vou contar a história desse apelido, né? Acho que na aviação, quando a gente começa, acho que uma das partes é a gente ser batizado, né? Com um apelido, né? Atualmente, sou filho de sou casado, né? E minha história na aviação, ela é bem longa e com muitas histórias adversas, né? Como de todo mundo, né? Legal. E, Cristiano, você tem esse encontro com a aviação? Quando você tem o teu primeiro contato com a aviação? Então, Murilo, eu fui militar da Marinha, né? Eu fui fuzileiro naval e não tenho histórico nenhum de nenhum amigo ou familiar que começou na aviação, né? Meu pai também é Uhum. militar, policial militar, mas nada a ver com aviação. Então, na Marinha, eu comecei a observar, né, quando eu era soldado, as aeronaves, aquela coisa toda. Então, isso me interessou um pouco, né? Então, no ano de 2002, né, eu tive a oportunidade de participar um pouco, né, da aviação naval, porém, eu não fiz carreira lá e também não prolonguei muito, né? Eu, basicamente, todas as minhas experiências, a maioria das minhas experiências são no meio civil, mas o que me deu esse starter aí foi a minha vida militar, né? Que logo depois eu procurei minhas qualificações, tudo, diferente de muitas pessoas, né, que às vezes saem com as qualificações lá de dentro, eu busquei tudo aqui fora, né? Porque a carreira militar, ela é muito boa, porém a carreira militar, ela é uma fila, né? E uma coisa que eu nunca gostei é de ficar limitado numa fila, porque a gente precisa subir. E, às vezes, o militarismo não te dá muita oportunidade em relação à sua intelectualidade. Mesmo que você procure mais, estude mais, mas existe uma fila. Então, existe um momento de vida que você tem que optar por continuar ou sair, né? Naquela época eu já não tinha uma família formada, então foi o meu momento, né? Aí daí começa a minha história na aviação offshore, né? E você parou em qual momento da tua carreira militar, Cristiano? Então, eu parei nesse início de carreira, né, de aviação, né? Logo saí sem destino, né?
É muito engraçado, tem uma história muito engraçada que assim que eu saí, né, eu fiquei andando, perambulando, né, me matriculei na IAPAC, né, que era o curso mais é, Uhum. visado, né, no Rio, né, na Ilha Governador, e comecei a fazer GMP, porque lá eu não consegui obter nenhuma qualificação, né, em relação à carteira, essas coisas. E a primeira pessoa, engraçado, né, que eu encontrei eu fui na Varig e encontrei o Monteiro, né? Essa história é muito engraçada, né? Encontrei o Monteiro na Varig e o Monteiro puxando uma caixinha de ferramenta azul, com aquela roupa azul, né? O Monteiro E Estrutura? motor estrutura. Aí eu tinha saído da Marinha, né? Aí o Monteiro, não, cara, vem para cá que é muito bom, o salário agora é 300 e pouco, tal, não sei o quê. Eu falei, caramba, tal, né? Naquela época, isso aí nos anos de 2002, 2003, eu acho que mais para 2003, não lembro, né? Então aí eu fui, fiz meus cursos, né? Fiz meu curso de GMP, terminei, né? Logo depois eu quis pegar meu CREA, né? Na época o CREA ainda validava os técnicos, né? Hoje mudou para Uhum. o Conselho de Técnicos. Aí eu fazia aquilo que basicamente todo mundo fazia, saía da Ilha do Governador, pegava o Sulacap, acho que era o 300, né? Ia até os Afonsos, né? Descia ali na base aérea dos Afonsos, e andando até o parque, ia lá para a seção de motores, né? E aquele jeito, né, cara? Você sem R$ 1, porque não era remunerado, pelo contrário, né? Você ainda tinha que pagar para poder ter um seguro de vida. E a única coisa que você ganhava era um prato de comida. Mas isso aí, graças a Deus, eu consegui obter meu CREA, né, como técnico na época, né? Eu fiz a quantidade de horas necessárias de estágio lá. E logo em seguida, isso aí já foi para mais para o ano de 2003, começou a aparecer o offshore, cara. Minha entrada no offshore é a coisa mais diferente de todo mundo, né? Porque a minha primeira empresa foi a Líder, né? Eu comecei, né? Pesquisar, conhecer o mundo, né? Porque uma coisa eu tinha na minha cabeça, cara. Minha aviação ia ser aviação de asa rotativa. Isso aí eu não sei porquê, nada contra a aviação de asa fixa, mas eu sabia que eu ia trabalhar com helicóptero. Era uma coisa que eu tinha comigo, né? E comecei a conhecer um, conheci outro, e através do meu ex-cunhado, que ele embarcava, né? Começou a falar esse mundo um pouco offshore, e a gente foi fazendo uns contatos, agora eu não me recordo muito bem. Eu sei que um dia eu fui a Macaé, fui lá na porta da Líder, deixei um currículo, né? Com uma pessoa que depois virou meu melhor amigo, né? O Divino, que era inspetor, né? E algumas semanas ou meses depois me ligaram para fazer uma entrevista. Só que o meu currículo ele se misturou com o currículo de pessoas com mais experiência. Já tinham anos no 76, anos no Bell 412, 212. E me chamaram, fui para entrevista, né? Cheguei lá, uma galera muito sênior, né? Tal. Eu falei, caramba, eu com 23 anos, não sabia nem abrir a porta do 76 ainda, né? Fui fazendo entrevista, fiz lá a parte psicotécnica e tal. E um outro inspetor também, um grande amigo meu, né? Fez a minha entrevista técnica, né? O inspetor Altemir, né? Que hoje está na Costa do Sol. Aí ele falou, pô, Cristiano, muito legal a sua história, mas, cara, a gente está aqui procurando uma pessoa mais sênior, né? Você está cheio de boa vontade, cheio de interesse, mas você ainda não tem experiência no equipamento, você ainda não está com suas CHTs. Aí, pô, deu aquela, né? Mas tranquilo, fiquei. E nisso fui para casa, né? Continuei minha vida, continuei estudando, tentando e tal. Aí, algumas semanas depois, uma pessoa que foi muito importante na minha vida também, a psicóloga da Líder, né? A Marisa, né, ela é muito querida naquela época. Ela falou assim, Cristiano, eu tenho uma oportunidade para você. Você quer? Eu falei, ó, quero, não sei nem o que que é. Você quer entrar aqui de auxiliar de manutenção? Eu falei, claro. Em qualquer lugar? Eu falei, sim. Então tá. A gente está abrindo uma base agora nova em Farol de São Tomé, não sabia nem onde era, né? Farol de São Tomé, e essa é a sua oportunidade. Você aceita? A escala, a princípio, vai ser 5x5. Você tem que residir lá. Falei, agora. Sim. E assim, fui uma semana para Tomé antes procurar um lugar para ficar, né? Naquela época era verão, então você imagina, não se achava nada, né? Consegui, graças a Deus,
chamei um melhor amigo meu, nada a ver da aviação, coloquei no carro do meu pai um cadete, uma geladeira pequena e parti para Farol, né? Não sabia quanto era o salário direito, não sabia como era a cidade, não sabia como era a escala. Basicamente, isso foi o início, né? Daí é o pontapé para a vida inteira. E deixa eu te falar, eu não sabia que tu tinha passado pelo Parque dos Afonso, não, cara. Muito legal. Sim, eu fiquei lá basicamente, Murilo, 7 meses na Temote, né? Na Tem um oficina de monte. motores, o motor o 25C, né? Do Tucano e o 28 do Bandeirante, né? Então isso aí me deu me ajudou bastante, né? Naquela época eu consegui pegar o CREA, né? Fazer um pouco de network, né? Então isso aí foi muito importante, né? Sacrificante. Almoçava lá no rancho de Cabo Soldado. Exatamente. Era a única compensação que tinha, né? Porque você saía daí do governador, pegava aquele Sulacap, andava naquele sol de 200 graus. Aí, nada melhor que um almoço e a jacuba que tinha lá, o refresco, né? Era, Para pelo menos compensar, né? lá pegava o café da manhã, o almoço, e ainda de vez em quando conseguia furar a condução dele lá ainda. Exatamente. Às vezes, essa sorte, às vezes, eu não dava, não. E porque na volta, né, eu tinha que ir para o Brasil para pegar o ônibus para voltar para casa. E deixa eu te falar, Cristiano, quando você chega lá em Farol de São Tomé, que você tem acesso ao hangar a primeira vez, como é que foi isso daí? Você descobriu o que tu queria mesmo? Ficou assustado? Como é que foi esse primeiro contato? Então, cara, na época que eu cheguei em Farol, né, isso em 2004 já, né, existiam duas operadoras, né, que era a Líder, na qual eu tinha sido contratado, Uhum. e a BHS, né, o nome antigo da CHC, né, a BHS operava os Super Puma L2 e a Líder operava 76, C Plus e Alpha, né. Então, aquele primeiro contato, né, aquele mundo novo, aquela coisa toda, né, mas vou te falar, eu tinha saído da Marinha, né, aí eu falei assim, pô, agora você civil, né, hora extra, vou ter horário para sair, né, Coitado. cara, pô, tudo ao contrário, né? Eu cheguei lá, não tinha hora para sair. Eu cheguei lá, não tinha hora extra e nem tinha folga, porque os 5x5 que me prometeram não tinha ninguém para revezar comigo. Então, basicamente, os primeiros meses, eu acho que eu trabalhei uns 4 meses seguidos, aí folgando esporadicamente, um final de semana ou outro. Mas isso aí foi de suma importância, né? Por quê? É, é no fogo que se forja o aço, né? Então, assim, a partir dali eu aprendi a ser um cara que não reclamar de nada, de agradecer tudo que vem e tentar fazer tudo de uma forma, ter uma visão de uma forma melhor, né? Aí conheci pessoas ilustres, né? Meu apelido Boquinha veio de lá, né? Eu vou falar, né? O Jairo, né? Um cara bem icônico também, um coroão antigão, né? Na nossa aviação. E eu, na época, eu usava aparelho no dente, né? Então, quem usa o aparelho no dente fica toda hora mexendo na boca. Aquele troço que solta machuca e tal. E Terrível. a boca já era pequena também, né? Aí ele, a boquinha, fodeu. A partir dali, começou e virou o segundo nome, né? Então, foi essa história aí. Ô, Cristiano, essa época aí, tu pegou então a época de ouro do auxiliar, né? Onde tinha que se fazer Sim. de tudo, né? Ralado. Como é que era a Então, rotina de auxiliar para você ralar nessa época? ó, vou te falar, eu chegava, naquela época eram 5, 7 meias, né? Eu chegava mais cedo que todo mundo, né? Drenava todas as aeronaves, né? Tirava todas as capas e peias, né? Os deuses mecânicos Sozinho? tinham que Era chegar sozinho? Era sozinho. sozinho, sozinho. Meu Os Deus. deuses mecânicos tinham que chegar só para fazer o seu lindo pré-voo, né? Então eu tirava todas as capas, drenava tudo. Então por isso eu chegava assim, em média, meia hora antes de todo mundo, né? Até porque eles vinham do hotel, eu vinha de casa, né? Eu tinha uma Unozinha EP que me facilitava o traslado, né? Então, então eu chegava antes de todo mundo, drenava tudo, tirava a capa, limpava a para-brisa, aquele pré-voo padrão de auxiliar, né? Depois Uhum. fazia o teste do combustível e etc. E aguardava todo mundo para depois abusar de mim, todo mundo pedindo ao mesmo tempo lata de óleo, funil, pano, você imagina, né? 5 aeronaves, 5 mecânicos, um auxiliar. Então, basicamente, essa foi minha vida aí. Turma A, bruta? Era turma bruta? pô, a galera de em média aí da época dos anos 70, né? Mecânicos 70, 80. Então, você imagina, né? Então, A mais tranquilo, assim, delicadeza, né? a delicadeza dessa época. Mas, pô, era de boa, porque tava fazendo o que eu gostava, né, cara? Assim, tava começando, tudo era novo, porra, 23 anos, disposição, né? Você, pô, energia danada, pô, é outra coisa. E, Cristiano, eu costumo falar, a gente fala muito isso no canal, que o auxiliar é a base do aprendizado da pessoa, né?
Eu acho que basicamente determina aquilo que você vai ser esse período que você passa como auxiliar, porque você tem muita oportunidade para aprender, você tem muita oportunidade para conviver e aprender a viver socialmente, que é o que você falou. Tu vai lidar desde o mais bruto até o mais tranquilo de conversar, e dali você aprende, você tira muitas lições, né, cara? Isso é importante Sim, demais, essa fase. É sofrida, mas é importante. e você imagina, às vezes os mecânicos de longa data, né, já não têm a mesma condição fisiológica das outras pessoas. Então, isso também gera oportunidade para os mais novos. Então, ele fala, novinho, vai lá, inverte aquele FCU ali, você com sangue no olho, meu irmão, você ia lá no sol mesmo com o peito ali em cima da C30, que eram os motores, né, o Alisson 250 C30, botava no máximo uma almofadinha ali, invertia aquilo ali no sol, queimava o dedo e estava feliz da vida. Né? Então, assim, isso também gerou muita oportunidade para mim de aprendizado. Né? Claro que tinha dias que você ficava mais desanimado, né? Dias mais putos, uma vez houve uma coisa que você não gosta, mas aí você vai relevando. Mas isso aí vai passando, e basicamente essa introdução na aviação para mim foi assim. E logo depois também, você sabe isso, que isso muito acontece, o próprio auxiliar já começa a virar o braço direito do inspetor. Que o inspetor começa a passar a ter confiança mais no auxiliar, que já conhece a rotina da base, que já conhece as aeronaves, que já conhece o histórico, porque ele está ali quase todo dia, né? E não, isso ainda tinha que lavar a aeronave, né? Porque já tinha esse detalhe, né? Que eu acabei passando. Existia o lavador, né? Que hoje também é mecânico, um super amigo meu, né? Mas, cara, quando eu tinha. Era ao contrário, quando eu tinha brecha na mecânica, eu ajudava ele para lavar, porque a gente sabe que é um serviço tão importante quanto a manutenção, porque a gente voa em ambiente salino, e as aeronaves naquela época eram 76 alfa, né? Se não lavasse, eu não via nem o prefixo mais no Teibu, né? E deixa eu te falar, e tu passa esse período de auxiliar todo lá em Farol ou eles te puxam para Macaé, Rio, essas coisas? Não, então, isso aí é outra fase da minha história, cara, que eu tenho muito a agradecer a muitas pessoas, né? Eu estava lá em Farol, né? Fazia um serviço, acredito que um bom serviço, porém era um cara esquecido, porque as bases principais de todas as empresas era Macaé, né? Então eu já tinha tempo para checar minha CHT, eu já tinha para um monte de coisa e eu continuava lá, né? Nessa mesma situação. Até que surgiu um outro grande amigo meu, né, o Sérgio Hildo Franco Sampaio, um inspetor, o Divino também foi para lá, o Chapéu, né, tudo eram inspetores, né, que viram lá a minha vontade, e o Gurgel, né, que hoje trabalha na American Airlines, né, pô, cara, falaram, chegaram lá em Macaé, pô, o Cristiano está numa situação lá que ele precisa checar a ANAC dele, pô, ele é uma mão de obra muito boa, ele está lá, tal, então essa intercessão de todo mundo por mim, né, me permitiu, né, é, obter a minha CHT, porque talvez não houvesse interesse naquela época ainda do auxiliar. Hoje em dia a demanda é tão grande que querem promover o auxiliar ontem para virar mecânico, porque não tem. Né? Mas naquela época tinha bastante. Né? As empresas, a líder era a maior empresa, devia ter 20 aeronaves. Né? Então, assim, a Omni tinha duas, a CHC tinha 4 ou 5, a Aeroli tinha 8. Então, não tinha essa demanda de mão de obra que tem hoje. Né? Então, e na época eu consegui, né, falar, ó, você vai checar. Só que aí veio outro problema, né? Um cara antes de mim ficou reprovado na época com DAC, não era nem ANAC, né? Era DAC ainda. Aí o RT, o Marcílio, né, que era um cara super conceituado, falou assim: não, o próximo cheque, antes de eu requisitar a ANAC, quem vai fazer sou eu. Com o primeiro antes da ANAC, do DAC. Ah, quem foi? Eu. Cheguei lá, né, novinho, tal, 25 anos. Vamos lá, Cristiano. Caramba, mas você imagina, né? Você auxiliar fazendo seu cheque de mecânico com o RT da empresa, né? E o cara super inteligente, né? Mas eu, graças a Deus, eu tinha me preparado, eu tinha estudado, eu consegui, né? Na época também eu tinha um inglês bem ruim, né? Mas dado a nossa época, né? A gente mais ou menos regula, né? Então, se a gente falasse para os nossos pais que a gente queria aprender inglês, eu ia falar, para que isso? Você nunca vai para Disney, né? Ou algo desse tipo, né? O pensamento era esse, né? Então eu consegui passar. Dali já peguei minha carteira do DAC, né? Já virei mecânico naquele ano ali. E dali já saiu um pouco de Farol, né? Já fiquei mais em Macaé, né? Bastante tempo em Macaé. Então tu recebe a promoção em Farol ainda. Bem dizer em Farol.
Sim, recebo a promoção em Farol, né? Minha carteira, veio a minha promoção, veio junto ali com minha carteira do DAC. E logo depois eu deixei a base, né? Fui para Macaé, né? E eu sempre fui muito rato de hangar, né? Eu sempre gostei de trabalhar em revisão, né? Não sou muito de pista, né? Até trabalho, mas sempre gostei de hangar. E ali eu peguei vários desafios, né? Assim, a gente montou uma equipe, né, de revisão no hangar, né? Os mecânicos era eu, o Michel, o Roger, né, e o Carlos André, que hoje está na Omni, né? Está na Guiana, né? Então a gente pegou lá uma etapa de, acho que tinha uns 4 ou 5 Bells 412 totalmente desmontados, 7,5, e ali a minha técnica, pô, com a oportunidade que eu tive, melhorou bastante, dadas as oportunidades que a empresa me deu, né? Vamos ver se tu tá bom de memória. Tu lembra o prefixo do primeiro helicóptero que tu assumiu como mecânico? Pô, cara, eu lembro o primeiro serviço. É? Primeiro serviço que eu assinei com o meu DAC. Foi uma 150 horas do Mike Bravo Lima, né, um 76 Alpha, fazendo um cheque de 150 horas de tensão do cabo, Pô, né, do cabo de comando. Porque diferente de outras empresas que trocavam o cabo de comando do T-Roto, o Bravo Wolf Lima, a gente na Líder, o programa de manutenção, a gente lubrificava a cada 150 horas, né? uhum, E, pô, aquela primeira estampa que você dá com o seu DAC ali, né, cara? Você fala, muito meu bom, Deus, né? eu sou um semideus agora, né? É. Então, basicamente foi assim. Foi meu primeiro serviço assinado com minha primeira aeronave, basicamente assumida, né? Não, e isso é legal porque além de você sentir, né, o profissional, ainda vem a compensação financeira, porque quando eu acho que é um dos maiores saltos que existe, né? Quando você sai de Murilo, auxiliar para não é mecânico. sacanagem não. Quando eu recebi o salário mais a diária, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha conta, né? E depois você bota no seu dia a dia, você casa, você É, compra carro, mas o primeiro salário que você sai de auxiliar, porque auxiliar, é o que eu costumo falar, é o estágio probatório, para ver se você quer continuar naquela carreira. Voltando um pouco a Farol, para você ter uma ideia em valores, meu salário, né, era 300 e pouco naquela época, e eu pagava quase que isso de aluguel. Então, eu sobrevivia do cartão alimentação e refeição. isso, Basicamente isso. exatamente. Esse é o começo de carreira. Mas já era melhor do que na Força Aérea, que nem isso tinha, entendeu? Então, assim, o início de carreira, seja qualquer carreira, ela é probatória. Se a pessoa não aceitar esse desafio, botar o coração na ponta da chuteira, ela não vai chegar em lugar nenhum. Não vai, não vai. E assim, e a compensação ela acaba vindo. E é exatamente o que você está falando, porque a aviação ela testa muito, né, cara? Sim. Se o cara sobreviver ali nessa parte de auxiliar, hoje eu acredito que tá um pouquinho mais tranquilo. Mas na nossa época atrás era um pouco pesado. A galera era um pouco. Sim, Se você sim. sobrevivesse aquilo ali, depois a tua vida, não que ela melhorava, né? Porque você continua com responsabilidade, com muito trabalho, muita coisa. Mas você já sai daquela instância de, meu irmão, teu nome em 5 minutos, tu tem que fazer tudo, tu quase não dorme, É, tu trabalha verdade. mais que todo mundo, essa é a doideira. Exatamente. E então, depois da promoção, né, eu fiquei bastante tempo baseado em Macaé, principalmente nos serviços de oficina, né, de hangar, né? Naquela época existia muita dificuldade em relação à ferramenta ainda, né? Então, os mecânicos mais antigos que tinham caixa, né? A gente ia pegando as sobras, né, do que tinha, pô, uma 1516, né? Na época era quase tudo 7,5, né? Para você tirar uma pá de um 7,6, você tinha que ter uma 3 quartos e uma 1516, uma 5 oitavos, 3 quartos e uma 1516. Meu irmão, você tinha que ficar choramingando nos mecânicos mais antigos uma ferramenta para você conseguir trabalhar, né? Sem contar os manuais que ainda eram em papel, né? O capítulo mais disputado era o capítulo 62, 65 e etc. Era bem difícil você ter esses manuais à mão aí. É, evoluiu muito, né? E você entrou trabalhando no Bell quando você vai para revisão? Então, eu primeiro comecei com 76, né? E 76 Charlie Plus e Plus Plus e o Alpha e também o Bell, que o curso do Bell para mim veio depois do 76. Inclusive o curso do 76 para mim também foi outro desafio, né? Eu estava em Farol na época, abri um curso 76, eu apurrinhei o inspetor, né, para fazer. Ele falou: "Não, vou conseguir Era para uma você, outra mas luta, você". né? Fazer um curso, né? Falei: "Mas você tem que se custear". Eu falei: "Tá bom". Fui lá, arrumei um biombozinho em Rio das Ostras, aluguei. O curso era em Macaé, né? E outra coisa, nessa época eu já tinha um cara que revezava comigo, né? O Lucas, ele até espetou na Bristol agora, o Cadinho. É, ele ficou para mim para eu fazer o curso, mas depois eu tive que compensar todos os dias que ele ficou para mim lá, né?
Então, basicamente, quase que eu trabalhei o mês todo compensando o que ele fez e as despesas para obter esse curso foram minhas. Basicamente, a empresa só propiciou eu participar do curso, né? Então, realmente, você tem que estar bem ciente do que você quer, aonde você quer chegar, porque os desafios são grandes o tempo inteiro, né? E assim, e o curso é muito importante, né? Quando você consegue fazer o curso de aeronave, é um outro step que você alcança na tua carreira e faz a Sim, diferença danada. sim. Então, isso fez muita diferença, né? Depois, quando eu fui para mecânico, trabalhei na revisão há bastante tempo, aí assumindo tanto diurno, noturno, 7,6, Bell 212, 412, né? E um período da minha carreira, eu fiquei muito tempo em Macaé, mas um período também eu fiquei muito em Navegante, né? Navegante era uma operação bem complexa, era só 7,6 alfas, eram naves bem antigas, né? E logo em seguida eu fui convidado a participar do projeto do S-92, que Legal. no ano de 2008, né? Que a líder ela introduziu, né, o primeiro S-92 no Brasil, foi o de prefixo Juliette Alfa Alfa, né? Eu tive a oportunidade, né, de fazer parte das primeiras turmas, né? Primeiro eu fiz o motor, né? Naquela época a líder tinha uma parceria com a Bristol, né? Então eu fui para uma base da Bristol na New Iberia, na Louisiana, né? Foi eu, o Rodrigo Rezende, né? O Robson e o Wendel, né? Fizemos esse curso lá, né, de uma semana, né, várias histórias. E quando voltei, no ano seguinte, né, fiz o curso da Célula, né? Foi eu e o Hugo, né? O Hugo agora está morando no Canadá, está numa empresa canadense, né? E tive a oportunidade de fazer o curso do, do S-92 em 2008, né? E deixa eu te falar, essa vaga para o curso, como funcionava na líder? Era por merecimento, indicação? Então, a empresa ela demandou bastante mão de obra porque ela tinha um projeto ambicioso para essa frota, né? Uhum. Porém, existiu alguns critérios, né? Principalmente o nível de inglês, né? Porque às vezes o mecânico ele é muito bom, e realmente o cara é muito técnico, mas ele esquece que o mundo ele é globalizado, né? E a aviação, ela necessita do idioma, né? Os manuais são no idioma, os cursos, os trabalhos, né? Então, assim, a líder fez uma avaliação, né, do inglês, né? O Uhum. professor, a líder tinha um professor de inglês, né, o Robson. Ele é amigo meu hoje, inclusive continua sendo meu professor, né? Porque o inglês a gente está sempre tendo que Pô, que legal. evoluir, né? Ele mora em Portugal hoje, né? Ele foi um cara que basicamente mudou o meu inglês, né? Porque é aquele cara que chegava no hangar, te forçava a falar ali, né? Então ficava puxando assunto, ajudando, tirando dúvida. Então, foi um dos critérios, né, para participar. Além disso, o comportamento, né, a técnica. Então, assim, essas turmas que a líder propiciou aí, pessoal, esse treinamento aí foi basicamente selecionado a partir desses quesitos. Legal. E foram quantos anos de líder, o Cristiano? O líder foram 8 anos, né? Foram 8 anos de líder. Eu saí em 2012, né? De 2004 a 2012. Aí você vai para a CHC. Então, a CHC apareceu na minha vida. Então, na Líder, né, só terminando, naquela época o mercado estava bem aquecido, né? Uhum. Eu saí de auxiliar e fui a inspetor, né? Então, mas assim, porque lá são cargos ao contrário, né? Você lá é mecânico 4, 3, 2, 1, especializado 1, inspetor, né? Então, eu fui mecânico 4, 3, e teve um ano que eu fui 3, 2, 1, no mesmo ano. Porque a demanda estava muito grande. Então, assim, eles pegavam aqueles caras que eram cabeça de chave deles e falavam: esses caras aqui não podem sair por enquanto, então, promoção. E depois, né, especializado, e depois especializado um. Especializado um já era aquele cara que, tipo assim, ele ainda não tem todos os requisitos para ser inspetor, porque falta alguma coisa ou outra, mas é o cara que já está na bola. E fui inspetor. Eu fui inspetor na Líder em 2010, né? 2010 eu fui inspetor. Finalzinho
de 2009, início de 2010. 2012, o Rezende foi para a CHC, né? Ele também era inspetor junto comigo. E falou para mim, cara, vem para cá, tá? Vamos aprender uma forma de trabalhar. Ali minha vida ficou balançada, né? Porque, pô, eu falei, caramba, eu não tenho nada para reclamar da líder, eu vim de auxiliar, cheguei a inspetor, o que que eu faço? Comecei a ler bastante, cara. Ler livros, procurar informação, né? E comecei, eu não lembro o texto do livro, mas o livro falava assim, desde que você não seja aquele cara que fica pulando de galho em galho, bem simplificando a ideia, né? Ter experiências, né, conhecer formas diferentes de trabalhar é saudável profissionalmente. Começar é saudável, porque senão a gente cai naquela zona de conforto que é um perigo. Aquilo ali, você, pô, eu olhei assim para mim, falei, caramba, 32 anos, eu já sou inspetor aqui há 2 anos, eu vou para onde? Cara, acabou minha vida? Eu falei, não, vou aceitar esse desafio, né? Fui lá, fiz a entrevista, né, em Jacarepaguá, um cara que virou meu, todo mundo vira meu amigo, né? O Ranieri foi o primeiro cara foi meu contato lá, né? Fiz o curso, fiz a entrevista com ele, na época era o George e o Odécio, né? Então, passei no processo seletivo todo, iniciei no ano de 2012, né? Aí foram 10 anos de desafio, né? Cheguei a sair em 2022, aí são N histórias, né? Se eu parar com você, então, milhões. Só para acrescentando nisso que você está falando, e a zona de conforto ela te puxa muito para você ficar no mesmo lugar, né, cara? E você tem um tempo Sim, de casa, você tem uma posição estabilizada, você conhece o processo, você conhece as pessoas. Então, assim, se você não se desafiar, se você não falar, não, peraí, dá para melhorar ou dá para mudar alguma coisa, você fica agarrado ali até você se aposentar. sim, e isso aí, cara, é uma coisa que eu falo, às vezes as pessoas não entendem, né? Cada um pensa de um jeito e eu respeito, né? Eu Uhum. acho que dinheiro é muito importante, mas o dinheiro só é importante quando você tem satisfação pessoal também. E a satisfação pessoal não é paga com dinheiro, é paga com desafio, é paga com você mesmo se reconhecer. É aquele ser, para quem é da aviação sabe disso, né? É aquele serviço que você olhou assim, caraca, como é que eu começo isso? E no final você viu que você terminou e aquilo está funcionando na mão de outra pessoa que está indo para voar. Então, quando a pessoa perde esse sentimento, realmente a aviação já não é um lugar para ele ficar. É, Então, não, pode essa falar. ida para a CHC para mim foi muito importante. Cristiano, e você se colocar à prova. Isso é muito bom para o teu conhecimento, para o seu autoconhecimento, para você se autoavaliar, para você se testar, cara, para você saber onde você pode chegar. Eu costumo dizer o seguinte: se a porta se abriu, foi porque Deus permitiu. Então, assim, faz uma Sim, avaliação, igual você falou, né? Faz uma avaliação, pensa, faz uma autocrítica. Eu falo muito assim, na aviação você tem que ser autocrítico, mas um autocrítico verdadeiro, tá? Não é aquele autocrítico que você se infla e acha que você é mais do que você é, não. Mas faz essa avaliação e se, meu irmão, e vai para dentro, porque dá certo, né? Assim, somos sim, provas disso. Eu te falo porque você também tem uma história assim de coragem, meu irmão, apareceu a oportunidade, você vai lá, se prepara, se qualifica e vai para dentro sem medo. sim. E assim, foi um dos tiros mais certeiros que eu dei, porque muitas das qualificações, muita ou a grande maioria, vou botar aí 70% das minhas qualificações hoje atuais, eu consegui nesse período desses 10 anos, né? Eu tive a oportunidade de pegar vários typing ratings, né, de 225, o 76 de novo, né, o AW139, o S92 de novo. Eu fiz curso de nível 2 dos motores Ariel, né? Eu tive a oportunidade de viajar, eu tive a oportunidade de dar suporte em outros países, né? Eu tive a oportunidade de N coisas, né? Em 2015, né, dado a quantidade de trocas prematuras da empresa, o alto custo das peças, a empresa quis montar um setor de controle, né, foi o MCC, né, então, assim, naquela época a gente ainda tinha muito estrangeiro trabalhando com a gente, né, então, assim, dos inspetores da época, foram selecionados 4, né, e eu, graças a Deus, estava dentre eles, assim, fiquei muito orgulhoso, né, de participar, depois tocar o projeto, depois que eles saíram também continuar, né, assumir algumas coisas, alguns desafios com a empresa, né. Eu também toquei, né, junto com outros inspetores e mecânicos,
um projeto que a empresa desenvolveu num outro país, suportando a operação da Total no Uruguai, né? Pô, tem muita história também. Então, assim, foi muito bom esses 10 anos na CHC. Foi muito bom. Ó, me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que eu lembro do teu primeiro treinamento na CHC. Foi um cursinho do motor do Sim, 76 7,5. com pipeirinha lá no Abusos Tropicais, não foi isso? Sim, sim, foi sim, com certeza. Eu lembro direitinho, eu lembro quando chegou você, o Rezende, turma boa pra caramba. E dentro desses desafios aí, dentro da CHC, qual foi o que você considera assim como o ponto alto, assim, o mais Ô, desafiador de todos eles? Murilo, caraca, eu não vou conseguir falar um só, não, cara. Eu vou falar no mínimo 4, Hum. né? Primeiro, você participou, né? Eu não vou falar na sequência porque eu não vou lembrar, mas você participou, foi a montagem daquele Bravo Golf November após a troca das frames principais, né, cara? Eu falo assim, eu fico arrepiado. Aquele helicóptero, quando ele decolou, quando ele saiu do chão, cara, eu falei assim, puta que pariu, caralho. Foi aquele que Porra, foi o foi make-off, não foi? O que tu fez o make-off assim? foi até que a gente fez um make-off lá de toda a montagem, né? Aquele helicóptero, cara, eu vou te falar, né? Pô, foi você, o Fofolé, assim, entre outros, né? São vários nomes que foram envolvidos, né, naquela tarefa, mas, pô, quem gosta de aviação, vendo uma aeronave sendo montada, parafuso a parafuso. Eu lembro do dia, cara. Eu tenho foto que nós começamos a pintar, né? Você até falando, ó, não sou pintor não, hein? Mas pintamos o upper deck inteiro de branco, né? Para o primeiro serviço, depois que o pessoal da Sikorsky terminou lá a instalação dos frames, né? Esse foi um desafio muito grande, né? Um outro desafio que foi muito grande para mim foi a operação no Uruguai, né, em 2016, né, a aeronave com equipamentos que a gente não estava acostumado, com hoist, com tanque auxiliar, com equipe de search and rescue, né? Naquele mesmo ano, a gente infelizmente teve o acidente fatal com o 225 na Noruega, então teve a troca do 225 pelo S-92, né? O S-92 também, a gente esperando homologação, tendo que instalar tanque auxiliar. Eu lembro que eu virei 2 noites, né? Essa história foi até engraçada, né? Os pilotos, pô, não sei se vai dar para fazer essa operação, porque essa plataforma em específico, ela ficava acho que 210 milhas da costa, algo desse tipo, dava 3 horas e 40 de voo e de volta. Então era um desafio muito grande para todo mundo, né? Então os pilotos, a parte operacional, né, com muito dedo ali, não dá. Aí o tanque auxiliar chegou, né, para a gente montar. Só que chegou um kit, sempre chega faltando, né, peça, né? A gente montou, ficou faltando algumas coisas e ficou nesse impasse e o contratante precisando da aeronave. Eu sei que conseguiram ver que não precisariam fazer naquele momento aquela operação com aquele tanque auxiliar. E eu lembro que decidiram isso um dia antes de começar a operação e às 9 horas da noite, né? Então eu no hotel, né, recebi essa informação, falei, caramba, beleza, vou voltar para lá, né? Falei, vou catar o primeiro mecânico que aparecer aqui para me ajudar, né? Aí quem vem? O Gustavo Galheiros correndo, né? Falei, e aí, Boquinha, tudo bem? Falei, rapaz, mais ou menos. Você está muito cansado? Ele, não, tô tranquilo. Então, bota a roupa, vamos lá no hangar comigo. Então, viramos uma noite lá desinstalando esse tanque, né? Isso aí era o meu último dia de missão, né? Eu ia voltar para o Brasil no outro dia, o Hélio ia assumir. E a gente basicamente conseguiu cumprir. Tem fotos disso, a gente desinstalou o tanque, né? Eu e ele sozinhos, só não conseguimos tirar dentro da aeronave porque era muito pesado, né? E o Hélio chegou no outro dia, a galera conseguiu terminar, a aeronave fez a missão dela no primeiro dia que tinha que fazer. Mas foram muitos desafios. E acho que um desafio muito grande, né, também para mim foi no ano de 2022, foi um ano que aconteceu muita coisa, eu tive uma perda familiar muito grande, né? Eu estava no momento da CHC, que a CHC ela estava deixando o Brasil, né? Então Uhum. eu estava encabeçando um projeto, né, junto com outros líderes, né, inspetores mecânicos, de devolução de todas as aeronaves da frota, né? Então, eu abracei muito amigo meu me despedindo, né, que a empresa estava reduzindo bastante, né? Eu assisti o Grilli foi um dos caras também que, infelizmente, na época eu tive que abraçar, levar até o portão. Então, foi uma época muito marcante, 2022 para mim,
né? Teve essa perda, teve a parte da CHC. Eu fiz um ferry flight, né, do Brasil para o México para entregar uma aeronave lá, sabendo de tudo que eu estava passando, né, nessa situação de saúde. Foi bem difícil, né? Eu lembro que o gestor virou para mim, ó, eu só tenho você, cara. E basicamente eu botei aquilo ali na ponta da chuteira, entrei naquele helicóptero lá no Galeão e fui parar em Cidade del Carmen, no México, né? E tripulação muito profissional, né? O comandante Rodrigo, o comandante Quanto tempo de Fonseca. voo? Foram 7 dias, né, de translado, deu uma média de 36 horas de voo, né? Então, assim, também foi uma época bem desafiadora. Quando a rodinha dessa aeronave tocou lá no México, eu falei, mais um desafio vencido, agora é hora de voltar para o Brasil. Então, assim, eu posso falar para os maiores desafios dentro da CHC foram esse translado, né, dado as circunstâncias da minha vida pessoal, a parte da missão no Uruguai, né, e o Bravo Golf November, entre outros, né, entre outros muitos desafios, mas esses são que mais marcaram a minha vida. O que que acontece? Uma das coisas que eu gostava muito de trabalhar com você era a tua positividade e a tua proficiência para fazer as coisas. Tipo assim, ó, vamos fazer? Não tinha essa de não sei se vai dar, né? Vai dar e vamos fazer e acabou. E isso, assim, isso te puxa muito pro trabalho, né? Eu gosto de trabalhar assim também. Porque se você não pegar esse ritmo, muito projeto fica pelo meio do caminho, porque sempre é muita coisa grande, né, cara? É troço muito Sim, complexo. e eu assim, eu sempre fui adepto do cara que, porra, vai ter um serviço difícil, vamos pegar logo para arrebentar no primeiro dia, porque é o seguinte, cara, não adianta fazer corpo mole. É melhor você. Eu sou vagabundo, eu gosto de ficar à toa no final do que tudo está pronto. Eu também não quero ficar trabalhando eternamente. Mas eu entendo que no começo é onde você tem que imprimir o ritmo forte. Para no final você poder ter um final mais tranquilo. Até porque o final é o final mais. A parte mais crítica. É a parte que você vai levar a nave lá para fora, que você vai girar, que você vai voar. Então, nessa hora, você não tem que ter pressão, essa hora tem que ser a hora mais tranquila, que você vai revisar sua documentação, né, que é tão importante. Então, assim, eu prefiro impor, né, esse ritmo forte no começo e chamar para a responsabilidade para depois todo mundo ficar tranquilo. E não é nada mais gratificante que no final você olhar assim, caramba, conseguimos. É muito bom isso. E dentro do que você falou, Cristiano, é um outro lado da aviação que pouca gente conhece, né? Infelizmente, a gente acaba passando por problemas pessoais, né? Fatalidades, Sim, problemas pessoais. Passei por isso também, estando aqui fora, e você fica entre a cruz e a espada, né? Você tem o teu compromisso profissional, você tem o teu compromisso familiar, e o equilíbrio disso às vezes é muito difícil. Quantas datas a gente perde, né? É o aniversário do filho, é o aniversário de um pai, é um casamento do amigo, do irmão. Então, assim, a aviação ela te traz muita coisa boa, mas ela cobra um precinho também. Por isso que tu tem que estar sempre preparado para poder viver isso tudo, né? sim, essa vida de hotel, né, essa vida de estar fora, né, ela você tem que ter um mindset, você tem que estar sempre preparado, né, com positividade, tem que ter uma vida tranquila, você tem que se agregar a pessoas boas, porque não é fácil, né? Só quem passa, quem passou por isso, sabe o quanto às vezes, depressivo um quarto de hotel quando você está com um problema que você não consegue resolver pessoalmente, né? Então, isso é muito importante, a base familiar para quem trabalha na aviação, que trabalha principalmente fora de casa, ela é muito importante. Não é fácil, não. E, Aí é o que você é, e falou, né? Os amigos, né? Quem está do teu lado, o teu trabalho, é isso que vai te confortando ao longo do tempo, né? Mas você também tem que tentar isso, dar o máximo. cara, e assim, se eu falar para você, né, de amigos, né, assim, a gente constrói muitas amizades verdadeiras, né? Eu considero que eu sou um cara muito feliz com as poucas amizades que eu tenho, né? E verdadeiras, porque pessoas que já me viram em cama de hospital, né? Quem vai ouvir sabe quem eu estou falando, porque eu já tive um burnout por causa do trabalho, né? Isso é importante também as pessoas saberem que você tem um limite, até onde você deve ir, como você deve ir, né? E você saber que você tem pessoas ali preocupadas com você, né? E essa mesma pessoa que um dia me ajudou, um dia eu ajudei também, né? No hotel,
né, que teve um problema de saúde e eu estava lá, né? Então, Deus botou ele na minha vida, eu botei ele na vida dele, né? A gente estava até rindo aqui da história, né? Aquela vez, né? Uhum. Da furadeira. Acho que Foi até engraçado, pode depois a contar. gente conta, pode contar, né? Claro, Essa aí pô. foi legal. Eu nem lembrava, cara. Pô, o Murilo foi, pô, lembra? Você foi, pegou a furadeira lá, foi fazer um serviço. Eu tava Pô, você fazendo fez. treinamento, eu acho que era o treinamento do 139. Eu acho que era do 139 o treinamento. Exatamente. Aí, não, aí o gestor, não, pega o Murilo lá para fazer só esse servicinho. Aí eu pensei, realmente, era trocar um hinge da porta do APU do 92, pô. Falei, Murilo Foi fez isso mesmo. serviço gigantesco. Pô, ele vai fazer serviço gigantesco. Você conhece 2 furos e não vai ter problema. Justamente naquele furo, o Murilo furo dele com a furadeira, né? A broca estourou, não foi? 20 Ah, anos trabalhando com furadeira, não, deve ser o dedo. não, foi com o mandril. Você bateu com o mandril no dedo. Não, a Lembra? broca quebrou, a Quebrou. broca quebrou e o mandril desceu direto no meu dedo. Com Foi. a unha Aí fora. eu lembro que eu levei você lá para a Cleanerp, nós dois lá, e no final acabou tudo bem, ficamos tomando sorvete, eu e você no McDonald's lá, para tudo tranquilo, É o tal entre do outros. rapidinho, né? Não, aqui rapidinho resolve. Eu lembro, eu fui Isso aí furar, nunca dá certo. rebite de aço, eu fui furar, cara. A broca quebrou, o mandril desceu direto no meu dedo. Pensa numa dor, meu irmão. Pensa numa dor. Então, assim, essa fase foi muito boa, né? Muitos desafios, né? Pô, assim, posso ilustrar inúmeros desafios, né? Que eu fiquei muito feliz depois que tudo deu certo, né? Primeiro aquela ansiedade do nervosismo, a ansiedade do, da grandeza do que era para ser feito, e depois o agradecimento, primeiramente a Deus e as pessoas que fizeram aquela coisa complexa dar certo. Então, isso aí é muito gratificante, né? Assim, então, esses 3 pontos aí da CHC, né, foram muito importantes. Você... Mas, falando... Ah, Pode falar, pode não, falar. conclui que eu tenho uma pergunta para você. Tá bom, foi muito importante que isso aí propiciou também de eu ir para outro nível que a gente pode falar na sequência aí. Isso que eu ia te falar. Você teve promoção na CHC também, não teve? Sim, eu fui inspetor 1 e quando assim que eu voltei do Uruguai, né, em 2016, eu fui promovido a inspetor 2, né, que era um reconhecimento em relação a tudo que eu já tinha passado, tudo que eu já tinha feito, né, e fiquei como inspetor 2 até o meu último dia lá, né. Então, assim, listando desafios, falando aqui tópicos, a entrada na empresa, né, a adaptação, né, às pessoas, a adaptação ao sistema novo que a empresa implementou, o sistema operacional AMOS, né, os desafios dos modelos mais novos, as pessoas, o desafio do Uruguai, o desafio do BGN, o desafio do Ferry Flight, né, o desafio do MCC, o desafio do idioma. Então, assim, graças a Deus, step by step, todos foram vencidos com a ajuda de Deus, a minha persistência e os amigos que estavam me apoiando e minha família. E durante esse processo aí, você também não ficou parado, não, né? Tu buscou novos caminhos aí, não foi? Sim, sim, era um sonho meu me formar em engenharia, né? Também na época, né? Uhum. Eu tentava fazer engenharia desde o ano de 2004, mas naquela época quase todos os cursos eram 100% presenciais, né? E tentava, mesmo assim eu tentava. Ia lá, eu ganhava um período, perdia outro. Só que no ano de 2018, eu consegui um sistema que ele era semipresencial, Uhum. né? Falei, agora vai, agora só depende de mim, né? Então eu fui com a cara e a coragem também, com muita ajuda, né? Peguei uma fase da pandemia também, né? Muito complexa, e fui fazendo, trancos e barrancos, né? E graças a Deus, no ano 2022, 3, eu consegui me formar, né? Eu fiz engenharia de produção, né? E no próprio ano de 2022, né, que foi o desafio, acho que foi um ano mais desafiador da minha vida em relação a tudo, eu também tive uma troca de empresa, né? Eu tive uma troca de empresa e uma troca de sistema de trabalho, né? E como vem esse convite? Cara, exatamente como é que as coisas acontecem, né? A Bristol, né, antiga Aeróleo, né,
uma empresa consolidada também, através de outras empresas, né? A empresa era do grupo Era, a Era comprou a Bristol, né? A Era era parceira da Aeróleo, então a Aeróleo se tornou Bristol, né? Com isso, né, o Marcos Toledo, que é um cara também super conhecido no mercado, ele era o gerente de manutenção, ele assumiu o cargo de CEO da empresa, né, o Area Manager, né? Então a vaga dele de gerente de manutenção ficou aberta. E nisso um cara também que, porra, meu amigo de muito tempo, um cara super conceituado no mercado, né, o Mário Magalhães, ele assumiu a posição de RT da empresa. E a posição que ele tinha, né, que era de coordenador de qualidade de engenharia e inspetor-chefe, na Bristol vagou, né? E isso, além da... Eu já tinha esse conhecimento dele, essa posição também foi ofertada a um outro amigo meu, né, que estava com outras propostas profissionais, na qual ele se interessou mais em relação à asa fixa, né? E ele falou comigo. E minha entrevista, basicamente, foi uma ligação telefônica num domingo. Falou, Cristiano, você quer mesmo? Porque o que acontece? Existe uma barreira de você técnico, quando você sai do chão de fábrica e você vai, uma coisa que depois eu quero falar também para a gente abrir nossa mente, né? Sai do chão da fábrica, vai para dentro, ou do chão de hangar, né? Vai para dentro do escritório, ou da engenharia, ou da qualidade, né? Às vezes, você pensa assim, caramba, eu tenho 15 dias de folga, né? Eu tenho 6 semanas de folga, eu tenho diária, eu não vou ter diária. Só que, mais uma vez, a minha vontade de crescer, de aprender, foi maior que o dinheiro. E a oferta financeira que eu tinha, se eu olhasse para mim e falasse assim, eu tinha a condição atual de fazer aquilo, dado o que aconteceu na minha vida? Não tinha. Mas o desafio e a vontade de crescer foram maiores que tudo, né? Então, eu saí da cidade de Teresópolis, né, na qual eu residia, aluguei um apartamento no Rio de Janeiro, né, e comecei a trabalhar de segunda a sexta, que na aviação vira segunda sempre, né? Então, era segunda a sexta no papel, mas no sábado, domingo, né, nesses cargos, uma empresa bem enxuta, né, um quadro bem reduzido. Então, mas vou te falar, foram 2 anos ali, né, 2 anos de muito aprendizado, né, na qual consegui aplicar todas as técnicas que eu aprendi na faculdade, né, toda a minha experiência de chão de hangar, né, então, assim, saí de lá com o coração apertado, né, estou aqui hoje na Arábia Saudita, né, por questões pessoais, né, profissionais também, claro, mas foi uma empresa também que deixou muita saudade nesse período aí, né, nas funções que eu exerci lá durante esses 2 anos. E, Cristiano, dentro dessa tua mudança, né, quando você sai você sai da CHC para Bristol para exercer uma outra função, qual foi assim, a maior diferença e a maior dificuldade que você encontrou nesse novo desafio para você? Assim, é isso que eu ia falar também, né? A gente, como mecânico, às vezes a gente acha que o mundo roda ao redor da gente, né? Que a aviação só funciona porque a gente está apertando o parafuso lá, ou cravando o rebite, ou fazendo a emenda do fio. Na verdade, a aviação é um mundo muito complexo, né? Entre legislação, entre teorias, entre registros, entre suporte. Então, o meu maior desafio, vou te falar, que foi o Excel, né? Que é uma coisa que a gente não usa muito. Então, pegar o Excel de novo para você fazer indicadores de performance, você fazer gráficos, isso aí, vou te falar que para a gente que estava com uma mão no ferrinho lá, isso aí foi um pouco desafiador, mas nada que a prática leve à perfeição, né? Mas do resto, com organização, eu tinha um quadro, então, assim, a minha função lá, ela, como a empresa era bem enxuta, né? Eu era inspetor-chefe, então responsável direto por contato com o fabricante, a parte de programa de manutenção, né? A parte de sistema, de preparação de tarefas, e tinha a parte da qualidade, né? Todos os relatórios, né? Isso aí o Mário, que era o meu gestor, dividia muito comigo, né? Porque em relação, eu não fazia todos, mas eu fazia uma porcentagem, né? Era o relatório sumário de interrupção,
né? Fazia também o relatório de dificuldade de serviço para reportar para a ANAC, fazia também o SASC, né, que é o Sistema de Análise e Supervisão Continuada, que é a confiabilidade. Então, isso tudo, a gente que às vezes está no chão de hangar não tem nem noção que isso existe. Mas se não tiver isso, a aviação não pode sair do chão, né? Então, assim, a gente tem que entender que aquele cara que está na sala ali não é à toa, ele está fazendo alguma coisa, né? Porque essa aeronave ela não sai do chão sem o rebite, não sai do chão sem o fio, não sai do chão sem o parafuso, mas também não sai do chão se não tiver tudo harmonioso em relação à autoridade aeronáutica, aos princípios básicos, revisões do manual, ao suporte em si. Então, isso aí, essa experiência para mim foi muito boa, né? Você lidar com os clientes. Então, eu trouxe toda a minha bagagem de chão de hangar ali, né, para poder falar com os clientes numa linguagem técnica, quando tinham reuniões, né? A parte também tive a oportunidade também assim, né, de ir para Londres pela Bristol, conheci o time de gestão global, né? Então assim, aí você olha para trás assim, aquele auxiliar que chegando lá em Farol, alugando aquela casa, depois você está lá em Londres, numa mega conferência da maior empresa de helicópteros do mundo, um cara do seu lado assim, você olha para o lado assim, nada mais é que o diretor geral de manutenção da Bristol Global, né? O cara te chamando pelo nome, sabe quem você é, quando você sai, ele se despede. Então, assim, isso são coisas que o dinheiro ainda não paga, a sua satisfação profissional. É, é gratificante, né? Pessoalmente, pela família, Sim. e você, isso te gera uma energia para continuar e não querer parar, porque é o que você falou, né? Outro dia você estava limpando, fazendo polimento de aeronave, drenando, correndo, se alimentando mal, e Deus trabalha tão Uhum. perfeitamente na nossa vida, né, Cristiano? Ele abre Sim, as sim. portas, ele dá as oportunidades e você caindo para dentro, cara. A Sim. colheita ela é Aí, certa, né? talvez quando a pessoa olha aquela foto, tem ela no Instagram, fica assim, uma foto. Mas aquilo ali tem um significado tão representativo para mim em relação à minha vida. Então, esses 2 anos, né, que eu tive essa oportunidade de sair um pouquinho, né, da execução ali e um pouco para a gestão dos processos, né, sempre valorizando o profissional, sempre, né, eu também trabalhei com uma coisa que para a gente às vezes é muito ingrata, que é a investigação de fator humano, né? Então, assim, de erros de manutenção, né? Isso também era minha responsabilidade, eu fiz um treinamento sobre isso. Então, a gente tem um fator muito grande em relação à manutenção, a gente hoje chega a ser quase que 90 e poucos por cento das falhas, então o ser humano, ele é a peça-chave ali do dia a dia, da rotina, né? Então, isso tudo eu tive essa experiência, eu aprendi, e é isso, eu amava o que eu fazia lá, cara, amava. Vou te falar, amava. Você mencionou, você acabou entrando também um pouquinho na parte de instrução, né? Sim, exatamente. Eu tinha até esquecido desse É. detalhe, né? Exatamente. E eu acho que tem aquele jargão, né? Quem ensina aprende 2 vezes, né? E tem o outro jargão do preguiçoso, né? Quem ensina os outros a fazer, você não precisa fazer. Então, tem o, então, né? Se você, o cara, sabe fazer seu serviço, né? Melhor ainda. Então, a Bristol me proporcionou também, né? Teve a saída do coordenador de instrução. Então, a Bristol não quis aderir a outra pessoa, então preferiu pegar as pessoas que já estavam na empresa, alguns inspetores, e a mim para poder ministrar treinamento, né? No caso, a Bristol hoje só opera um modelo, que era o AW39, né? Tanto do motor quanto da célula. Isso para mim foi muito bom, né? Eu aproveitei meu tempo vago, que quase não existia, para, com a ajuda de a estagiária que trabalhava comigo, a Giovana, a gente montou os manuais, né? Montou o escopo de treinamento, né? Já existia o manual de treinamento de manutenção, mas claro que a gente teve que montar um PowerPoint, montar as provas, montar todo o cronograma, montar lá o PowerPoint de novo, né? Montar o PDF. Então, isso aí, cara. Aí o que acontece? Você vai lá, lê, você estuda, você aprende mais. Então, assim, né? Tive a oportunidade de conhecer pessoas, né? Um pouco antes
um pouco antes de vir para cá, né, eu ministrei um curso, uma turma inicial, né, uma galera que veio de outra companhia, veio da Omni, outros vieram da Líder. Então, assim, aumenta o network, você mantém essa parte de você reciclar o que você sabe também. Muito, muito legal a parte de instrução também. E você se adaptou bem à parte da didática ali, do ensino, de ficar de frente ali da turma e ministrar? Sim, cara, assim, eu vou te falar, assim, eu vou te falar, anos atrás eu não conseguia nem atender, eu ia para casa de um amigo, quando eu era moleque e adolescente, eu esperava as pessoas me olharem na janela, porque eu tinha vergonha de bater na porta para entrar, mas com o passar dos anos, você ocupando posições, por isso que eu falo, cara, você pode nascer de um jeito, mas você pode evoluir, ocupando posições, conhecendo pessoas, essa inibição, essa conduta, condução das coisas vai se tornando mais fácil para você. Então, o que você imagina, você tem uma turma ali, ninguém é garoto. Normalmente as pessoas já têm 30 anos, têm no mínimo 10 anos de aviação. Então, cara, você vai pegando a experiência de cada um ali e que no final quem acaba menos falando é você como instrutor, que aquilo ali já é uma turma que se roda, entendeu? Então, você apresenta seus conteúdos em tópicos, o resto se transforma e você ali sai sabendo mais do que você entrou para ensinar. E é o que a gente está falando desde o início, né? Você se propor o desafio, você Sim. tentar fazer, você fazer o seu melhor, né? E o resto, cara, Deus vai abençoando e as coisas vão dando certo, né? E eu falo, Murilo, assim, nunca procure dinheiro, procure posição e satisfação pessoal. Na minha etapa, tanto na Líder, como na CHC, como na Bristol, eu entrei em posições bem baixas. Na Bristol eu não cheguei a ser promovido, porém entrei numa condição X e saí numa condição 3x, porque tanta coisa foi acontecendo nesse período, inclusive a instrução. A instrução ela veio junto com o benefício financeiro. Então, aquilo que no começo ali parecia bem complexo, foi melhorando, né? Então, você tem que ter paciência, você tem que deixar Deus trabalhar na sua vida e fazer a sua parte, que as coisas vão melhorando aos poucos. É, com certeza, correndo atrás. Ô, Cristiano, só me bateu uma curiosidade aqui, vou voltar um pouquinho atrás na CHC, só para te fazer uma pergunta. Não precisa Claro. nem entrar assim, em detalhes muito aprofundados, não. Mas em algum momento você chegou a estar convicto que a CHC ia deixar o Brasil? Não. É assim, eu tinha nas minhas mãos lá todos todas as auditorias, porque a CHC ela pagou uma empresa, né? Uhum. Pra, e os proprietários das aeronaves para fazer uma auditoria. Então, o meu trabalho, eu fiquei numa escala diferenciada dos inspetores, para justamente pegar esse material e fazer a identificação das discrepâncias e a abertura da documentação técnica, né, junto com o pedido de material e o planejamento dessas tarefas. Uhum. Né? E isso existia para todos os prefixos, todos. Né? Só que eu coloquei na minha cabeça o seguinte: eu vou até o último dia. Eu não tinha pretensão de sair. Eu só sairia se algo melhor aparecesse em relação a interesse profissional. Mas ali, eu em momento nenhum, fiquei desesperado. Em momento nenhum, fiquei com medo. Né? Isso aí também foi uma fase bem complexa, tá, Murilo? Porque você gerenciar, né, ou lidar com pessoas no qual está com medo de perder sua fonte de renda, que leva seu sustento para a família, é muito complexo. Você motivar pessoas que sabem que o futuro pode ser tão curto quanto parece, é muito complicado. Então, isso aí foi um desafio, botando dentro do pacote de desafios, foi um desafio muito grande. Estar ali todos os dias focado no que você tinha que fazer, sem pensar que a qualquer hora aquilo tudo poderia acabar. Mas eu imaginava que não, porque a aviação, as empresas grandes, elas são globalizadas, Uhum. né? Então, as empresas vão alocar suas aeronaves no país que tá tendo uma rentabilidade melhor. Isso aí a gente tem que ter no coração. Claro que a empresa não vai tomar uma decisão dessa de uma hora para outra, Com certeza. porém, tem seus cálculos, né? Hoje as empresas estão voltando os olhos para o Brasil porque na Europa talvez não esteja tão bom quanto estava, então já volta
altas horas, aeronaves começam a vir. Mas eu acreditava que, como foi o que aconteceu, né, a, a Petrobras, que é a grande contratante, ela não ia abrir mão de uma empresa igual a CHC, porque essa concorrência é saudável para ela, né? Você consegue ter patamares de segurança maiores, você consegue ter valores melhores, você consegue ter uma disputa profissional de empresas super qualificadas. E a perda da CHC seria um impacto muito grande para a aviação offshore brasileira e para a própria Petrobras como cliente principal. Eu lembro que se ventilou na época, assim, pensando de uma maneira bem simples, né? Nem se justificaria ela sair, porque o mercado do Brasil hoje, na exploração de óleo, é um dos maiores do mundo, né? E a CHC, ela Uhum. está nos maiores locais de exploração de petróleo no mundo. Então, assim, meio que não faz Sim, sentido. Aí por isso que me gerou essa curiosidade de te perguntar isso. mas assim, eu particularmente eu sabia da minha missão, né? Via muita gente, né? Vi muita gente nessa época com cara de realmente preocupação, né? É, não sabendo do futuro e etc. As reuniões eram sempre reuniões pesadas, né? Em relação a isso. Só que nós que somos executores, a gente tem que relevar e tem que pensar no que a gente tem que fazer e esquecer o que pode acontecer. Viver o presente. Porque uma coisa eu vou falar, por mais que tudo que aconteceu, foi uma empresa que honrou o tempo inteiro o compromisso. Todo mês o salário lá, todos os benefícios, né? Então, por mais que poderia acabar, não foi aquela coisa de em relação à empresa que cortou, tirou, não. Foi tudo difícil, mas foi da forma correta. Não, e um outro adendo que tem que se fazer também com relação a isso é que na primeira oportunidade ela começou a chamar o pessoal de volta, né, cara? E na Sim, mesma sim, posição, tudo direitinho, né? isso. As mesmas pessoas que deixaram, você sabia que não eram questões pessoais, eram questões, infelizmente, de regras. Começou a se criar regras para poder ter uma coisa mais justa em relação aos cortes, né? Primeiro foi o pessoal com demissão, programa de demissão voluntária, depois foi o pessoal que, por tempo de carreira, quantidade de carteiras, então cada um já sabia ali mais ou menos E hoje, graças a Deus, como você falou, todo mundo conseguiu voltar, outros estão voltando, os que não voltaram porque estão em lugares que consideram melhores, então isso aí, esse altos e baixos aí, ele acontece sempre na aviação. E Cristiano, sem sossego nenhum, agora está no desafio internacional. Então, cara, Como é que esse eu vento sempre soprou na tua vida aí que tu, mais uma vez, Então, eu era um cara lá no Brasil que falava que nunca ia fazer isso, né? Eu falava, pô, não tenho vontade, não tenho interesse, e realmente eu nunca tive, nunca. Só que depois da pandemia, né, isso passou a ser muito comum, não só comigo, mas com muita gente, receber propostas via LinkedIn, né? Que quem não tem, façam, porque o LinkedIn, né, na parte profissional, é um currículo online, então você tem oportunidade o tempo inteiro aí, graças a Deus. Então surgiram várias oportunidades, né, para outras empresas aqui principalmente no Oriente Médio, né? Só que essa, né, me chamou a atenção, né? E aí a minha esposa atual falou assim: "Ah, faz lá, cara, faz para ver", né? Aí eu falei: "Ah, tá bom, vou fazer". E beleza, não me preparei, acordei de manhã, né? Aqui são 6 horas a mais do que no Brasil, né? Então eu fiz minha entrevista às 6 horas da manhã no Brasil, aqui era meio-dia provavelmente, né? Eu com a roupa da Bristol, né? Crachá, camisa, né? Abri o computador, aí entrou o gestor e entrou o gestor de RH, o headhunter que tinha mandado o, o convite, né? Aí fui lá, e a melhor coisa do mundo é você fazer entrevista empregado, né? Você vai muito tranquilo, você fala muito saudável, né? Você não fica tentando escolher palavras. Então fiz uma entrevista, né? Aí beleza, achei que não tinha sido bem, porque não foi uma coisa do outro mundo, né? Aí, inclusive, cheguei, estava ministrando o treinamento, né? Ainda cheguei com o pessoal na turma, falei, gente, desculpa, hoje estou meio cansado aí, fiz uma entrevista agora de manhã. Conversei com eles, né? Falando todo mundo mecânico e tal. Pô, acordei e tal. Não, tranquilo, lá, mas tocamos o nosso curso. 28 dias depois, né?
eu recebi, né? Eu não tinha nem noção de Oriente Médio, né? Aqui os dias de semana, né? O final de semana aqui é sexta e sábado, então domingo é o primeiro dia da semana letivo, né? Então, no domingo eu recebi um e-mail, né, de madrugada, que eu tinha sido aprovado e a proposta, né, salarial e o cargo. Aí eu falei, caramba, ó, fui botar a mão no fogo, acho que eu vou me queimar, né? Porque eu não tinha interesse nenhum, né? Quando eu vi os valores, vi a proposta, o desafio, né? Falei, sabe de uma coisa? Eu acho que eu vou, mas fiquei naquela, né? Vou abandonar a empresa que eu, porra, o cargo que eu sempre sonhei que eu tinha, a empresa que eu estava também muito boa, as pessoas que eu conhecia, em pouco tempo aonde eu tinha conseguido chegar, para outra experiência nova num país, né, de cultura 180 graus do Brasil, 6 semanas fora de casa, né? Eu pensei muito, cara, pensei muito. E aí surgiu, depois que eu conversei com você também, surgiu um outro headhunter chamando para uma proposta na Helicônia. Aí eu falei, aí eu já estava naquela ladeira abaixo, falei, vou fazer também para ver, né? Para a gente se reguar, né? Porque a gente quer saber a nossa régua. Isso. Aí fiz, né? O cargo era bem ambicioso, né? Era para gerente de MCC, para morar em Casablanca, né? O cara mandou a proposta, falei, vou fazer entrevista. Aí fiz a entrevista também, na mesma época. Aí, para surpresa, aprovado. Pode pedir demissão. Falei, E agora? caramba, e agora? É agora. Primeira pessoa que eu lembrei na hora, vou falar com o Murilo. Já mandei, pô, Murilo, como é que é essa empresa aí, cara? Né? Mas infelizmente, ou felizmente, né, assim, eu fiquei muito tentado aí para a Helicônia, fiquei muito atentado ao cargo, a partir do gestão do MCC, o desafio, né? Mas por caráter pessoais, a minha filha, né? Por muita mudança na vida dela, né? Cheguei a conversar muito com você isso, eu optei pela THC, porque era mais flexível, né? Eu estaria só 6 semanas fora, não precisaria ter que me mudar de país, né? Mas também eu escrevi um texto, acho que, sei lá, de 200 linhas para o cara lá, né? Bem suave, porque eu neguei com a mão no coração. E chegando aqui na Arábia Saudita, né? Estou me adaptando ainda, faço 8 meses agora, dia 4, né? O trabalho aqui é bem tranquilo em relação ao Brasil, né? São operados aqui 4 modelos de aeronave, né? O H160, o Esquilo H125, o 145, né? A linha da Airbus, e o 139, né? E Uhum. estou aprendendo, assim, é um outro ritmo, né? Não é um offshore da vida, né? Aeronaves bem novas, né? Desafio do idioma, né? Pô, são 48 nacionalidades que trabalham aqui, né? Então, essa parte do network, e estou me adaptando, né? A temperatura, né? Agora a gente está no inverno aqui, né? Então, o inverno aqui ele é frio pra caramba, e no verão aqui é calor pra caramba. Então, mas tirando isso, é, a empresa é muito boa, os benefícios são bem honestos e a gente consegue levar bons recursos para casa, né? Eu acho que no Tu final é isso aí. sentiu, tu sentiu uma diferença técnica muito grande do Brasil? Técnica, não vou Cara, falar técnica a palavra, a diferença assim, de lidar com a manutenção. cara, assim, uma coisa que a gente pode ter orgulho de falar é que o brasileiro é muito bom, né? Todos aqui são muito queridos, né? Todos os brasileiros são muito queridos e são diferenciados, porque mundo afora, às vezes até os próprios caras que têm o seu próprio idioma, né, no manual lá, eles não têm essa flexibilidade do brasileiro, esse jeito de atender as demandas, esse jeito de estar sempre alegre, por mais que tenha as dificuldades, né? Porque se for comparar as dificuldades que existem aqui, são irrisórias em relação às dificuldades que a gente vivenciou, né, ou viveu no Brasil, né? Então, o que basicamente a gente sente dificuldade aqui é o tempo fora de casa, né? A cultura, né? Que sendo respeitoso você não vai ter problema nenhum, né? E basicamente isso. Já aconteceu alguma coisa engraçada contigo aí com relação à cultura? Já deu alguma? Cara, não, eu já vim com muita, né? Eu vim É bem muito brifado, né? policiado, né? Vim muito brifado. Então, assim, eu nunca fui de sair muito aqui. Então, normalmente eu vou para o trabalho, eu venho para o compound, né? Então, mas
com certeza deve ter tido alguma coisa que agora eu não estou me recordando em relação a essa. Porque você quando chega num ambiente hostil, um ambiente diferente, você vai tentando entender as coisas pelas pessoas, né? Então, assim, mas eu me adaptei bem aqui, cara, rapidamente. Eu te perguntei isso porque quando nós chegamos aqui, a gente foi, viemos para um apartamento funcional, né? Aham, Foi eu, Galete, eu, Bruno Galete e Daniel junto. aham, E a gente foi no mercado, fez umas compras, aí teve um dia que acabou a comida aham, aqui, a gente saiu para comer. Uma fome danada para comer. Chegamos lá, vimos um frango lá, na brasa, né? Aí pedimos. Cristiano, quando a gente começou a comer o frango, era tanta pimenta, parceiro, mas tanta pimenta. Mas de chorar. O Galete chorava, o Daniel, rapaz, suave, igual nada, deu com a cara vermelha, e a gente não tinha tirado dinheiro na época, tipo assim, não é que tava contado, né? Mas a gente tava com aham. dificuldade de poder sacar dinheiro aqui, essas coisas assim. Rapaz, que luta que foi aquele frango. Uns 4 dias lembrando do frango aqui, que eu não sabia. Uma vez aqui, uma vez, você falando assim, eu lembrei, né? Essa parte de comida, né? Então, aqui a base da culinária deles aqui é o arroz e o frango, né? Um dia me chamaram, pô, vamos comer uma comida tradicional nossa aqui. Então, beleza, vamos lá. Cheguei lá na área, o pessoal forrou o chão todo lá, né? Aí botou aquelas bacias com um monte de arroz e frango, né? E vamos lá, tome na mão, né? Mas me dá Aí, mão. enfim, mão com massa inox, pô, fluido hidráulico, enfim. Fui na guerra, não, fui ali. Mas, pô, acho que isso aí foi o que mais diferente que eu fiz aqui. Do demais aqui, tirando a parte de alimentação, que alguns alimentos não existem aqui, né? A bebida alcoólica também, que não existe no país. O resto é muito normal. Cristiano, ó, já estamos na parte final, estamos chegando à parte final, já estamos com mais de 1 hora aqui, tá? Já vou te agradecer antes, obrigado por ter participado. Uma história assim Pô, top, eu já prazerzão. conhecia parte dela já. Você é um cara assim que realmente você indiretamente acaba inspirando, porque eu acho que é bem por aí. Eu também sou parecido. Eu acho que oportunidades elas devem ser aproveitadas. Você tem que se autoavaliar, você tem que se testar, você tem que correr atrás e fazer as tuas vontades. É o que você falou. Nem sempre o dinheiro é tudo, mas ele acaba vindo em consequência, né, daquilo que você projeta, daquilo que você faz na tua vida. E a nossa ideia do canal aqui não é se vangloriar ou não expor situações pessoais. É realmente contar essas histórias, que é o que a gente falou lá atrás. Cara, você começa com um sonho como auxiliar, você vai desenvolvendo a tua carreira, você entra nessa luta e no final, cara, você vê que você consegue colher muita coisa boa. E a ideia é relembrar velhos amigos, recordar boas histórias e inspirar também, né, para todo mundo que quer começar, que está começando, saber que vai ter oportunidade, que só depende dele e que se correr atrás, Papai do Céu vai abençoar. Sim, com certeza, meu. Isso, isso aí. E Cristiano, vou te fazer umas perguntinhas aqui. Dentro da aviação, quem ou quais foram seus maiores professores? Pô, foram vários, cara, mas eu vou falar alguns aqui que Sérgio Rio, do Franco Sampaio, um cara que inspetor da líder. O Gurgel, né? Você chegou a conhecer, né? O próprio Chapéu, né? Tão saudoso Chapéu, né? Pô, cara, vou te falar, um cara que você também conheceu, um cara que. O Sintra, né? Sim, Na IAPAC, né? Acho que um cara também que. estou Pô, tentando. acho que. A gente está Pô, você tentando. imagina, você imagina. O Sintra. Pô, cara, na aviação também, pô, o meu grande irmão, Rodrigo Rezende, um cara que sempre esteve do meu lado aí nas. Vou te falar, ele é meu amigo, porque o que eu já briguei com aquele homem era para não falar nunca mais com ele, porque a gente já discutiu nessa vida, cara. Então ele é meu irmão Mas a mesmo, amizade é assim. isso aí, cara. Essas são as amizades mesmo. Essas são as verdadeiras amizades. Exatamente aqui, é aquilo que você briga, xinga e depois você não sente nada, não tá com remorso nenhum no coração, Zero o jogo né? e tá tudo certo. Então, assim, esses caras na minha vida aí, né, que eu falei, né, porque a gente, claro que ao longo da vida muitos outros, né, mas no início de carreira faz muita diferença, essa alavancada aí, porque depois as pessoas que vêm, elas só vão te fortalecendo, né? Um cara também que eu fez muita diferença na minha vida agora, antes de vir para cá, foi o Mário Magalhães, também tem uma história muito boa de vida,
né? Um cara que começou, o pai dele era do estoque da BHS, né? Trabalhou pelo CTM da Líder, né? Ele já foi da Líder, já foi da CHC, já foi da Bristol. Hoje ele é gerente de manutenção, né? É o RT da empresa. Então, assim, são pessoas que passaram na minha vida e fizeram uma diferença muito grande. Legal. Dentro da aviação, qual o momento que você considera que foi o pior para você? Ah, desses que eu relatei na CHC aí, cara, eu acho que não vou falar o que foi pior, mas foi o ano de 2022. Esse translado e essa parte aí desse processo de encerramento das atividades no Brasil, né? O do maior desafio eu não vou entrar, porque a gente acabou entrando no começo da história, mas Aham. se você pudesse fazer uma descrição agora, o que que a aviação representa na tua vida? Pô, cara, a aviação na minha vida veio do nada, né? Porque normalmente a aviação na vida das pessoas vem por um familiar, né? Vem por um pai, um tio, né? Ela veio para mim por uma oportunidade, né? Mas uma coisa que está ligada à outra, né? Eu sempre gostei de mecânica, né? Sempre gostei de ferramenta, sempre fiz atividades quando eu não fui um garoto que gostava de pipa, eu gostava de montar carrinho de rolimã, né? Então, assim, essa parte mecânica, desmontar o rádio, saber como é que funcionava, então isso tem veio e a aviação ela veio para complementar essa coisa da infância em relação a essa curiosidade de equipamentos eletrônicos, mecânicos, né? Então a aviação ela veio completar uma qualidade, né, e uma eficiência muito grande, porque dado a complexidade da aviação, né, de completar essa carreira aí, iniciar e completar essa carreira. Então a aviação para mim, ela é meu sustento, ela é minha vida, né? Ela é minha família, ela é tudo que eu me orgulho do que eu consegui fazer até hoje. Legal. E deixa dois nomes para a gente aí como sugestão, ou mais, se você quiser, ou se não quiser também, Cara, não tem problema. então, não, com certeza. Isso aí, eu acho que o Mário Magalhães ele tem uma história de vida. Eu acho que eu acompanho o canal, então assim, eu vou vendo mais ou menos o que você já apresentou de pessoas, né? Hoje eu conversei no hangar com os caras lá aqui na Arábia, né? Até falei com ele, pô, cara, a gente às vezes vê também assim, tem muita galera que a gente trabalhou do offshore, então procurar, tipo, conheço pessoas aqui conheci, né, como o Ricardo, que ele foi instrutor da Elibras, né, o Pedro, que foi suporte técnico da Elibras, os caras têm uma bagagem tremenda, né? Então, assim, essas pessoas também, direta, direta e indiretamente, né, contribuem para a história de muitas outras pessoas, né? Então, assim, quanto mais você viaja, quanto mais você trabalha, mais você conhece pessoas, mais você conhece histórias. Então, esses nomes aqui que vieram na minha cabeça agora, assim, né? Legal, a gente vai fazer o contato com ele, se Deus quiser, dando tudo certo, a gente faz esse Uhum. bate-papo. E até falaram assim, não, pô, fala com o Murilo hoje, pô, eles gostaram muito daquela ideia sua do inglês, da ideia da gestão de carreira. Aí, pô, pede agora para ele arrumar um cara para a gente aqui que fale sobre saída fiscal, os segredos, ajudar, Não, né? tá Então, assim, aqui. o pessoal vem trazendo sempre ideias, né? A gente que trabalha no exterior, como é que a gente faz, né? A gente Então, falou sobre assim, bem aposentadoria, legal. sobre inglês, sobre. né? Exatamente, E outra coisa, muito legal. a gente está conversando para desenvolver um projetozinho para a gente fazer tipo um debate técnico. Um Sim. debate, pegar alguns assuntos assim mais generalista, né? Vamos começar assim e vamos tentar fazer Uhum. uma conversa técnica. E já está convidado, que eu sei que tem um cara super preparado para isso daí, tá? Ah, obrigado, Vou agradeço. amadurecer isso daí e a gente vai ver Ah, vai ser legal. se a gente consegue Não, vai colocar. ser ótimo. E legal saber que as pessoas estão vendo aí o canal, estão assistindo aí, estão acompanhando. Isso Sim, sim, sim. É legal, pô. Assim, a gente tenta divulgar, né? Porque pô, a gente veio do meio offshore, todo mundo se conhece, né? Só que as pessoas às vezes estão na aviação, mas são a aviação executiva ou aviação de fabricante. Então a gente tá levando isso aí a todo mundo, né? Apresenta, passa no Instagram, passa no YouTube. E é legal, porque o assunto, no geral, é o mesmo, né? É o que todo mundo gosta. é. E, Cristiano, mais uma vez, né? Te agradecendo de novo.
está cumprindo-se o intuito do canal, que é contar essas histórias, é relembrar os amigos e trocar, ter essa troca aqui. Tá? Muito obrigado, muito mesmo assim de coração. Agradeço o nome do Chão de Angá, do Felipe. Já era um cara que eu já estava em mente há muito tempo, só que a gente acabou tendo que dar uma paradinha no final do ano aí para poder resolver algumas coisas, mas graças a Deus voltamos e estamos aqui conversando com o Cristiano Garcia. Muito obrigado de coração. Agora é com você. Deixa um recado para a galera aí, para o pessoal que está começando. Se quiser mandar um abraço para os velhos amigos aí, tá? Então, Murilo, para finalizar, cara, é agradecer aí, né, a oportunidade, né? Já imaginava um dia eu estando aqui, né? Fazia, porque a gente, quando a gente quer uma coisa na nossa carreira, a gente tem que projetar, né? Então, um dia eu me idealizei aqui, falando com você, trocando essa ideia, falando da minha carreira. E de motivação é saber que você tem que começar. E o começo não é fácil para ninguém. E vou te falar, se você começar fácil, seu final vai ser horrível. Tudo que começa da forma mais difícil, ela vai ter mais base. Então, quando você vai subir, quanto mais base você tem, é mais difícil de derrubar a sua pilastra. Então, tenha um começo duro para ter o restante mais leve, né? Então, esse é o conselho. Procurem e se preparar, procurem se desafiar, aceitem tudo que Deus traz na sua vida, porque nem sempre os seus olhos vão enxergar coisas que lá no futuro vão fazer uma diferença para você. Né? É porque às vezes a gente. Isso aí é uma mensagem que eu queria deixar também. Nós mecânicos, às vezes a gente, como você falou, né? A gente é humilde, vem como auxiliar, vira mecânico, fica rico do dia para a noite. Só que às vezes a gente não investe na nossa intelectualidade. E é ali que vai fazer a diferença. É ali que você, quando vira mecânico, saber que não se nega um curso. É ali saber que aquele dinheiro, daquele adicional que você não quer perder, pode atrapalhar a sua vida porque você deixou de viver um desafio que ia ser muito mais importante ao longo da sua vida. Né? Porque ao longo da minha carreira eu vi pessoas negando cursos, porque vai operar em base tal, em base tal. Por exemplo, você vê, né, hoje o AW139 é a aeronave do mundo, né? Então, aconteceu com algumas pessoas isso. Então, não neguem, estejam dispostos para tudo, porque tudo que dói cresce. Lembrando a É tua isso aí. frase, mares calmos. Não fazem bons marinheiros, né? Então, é isso aí. Não esqueci nunca isso. Exatamente, cara. O marinheiro de mar calmo não é um bom marinheiro. Então, é isso. É deixar essa mensagem aí para a galera da nova geração, para a galera da geração antiga que ainda não pensa assim, que nós temos tempo. Acredite sempre no que você faz de melhor, né? Hoje eu estava falando isso no hangar. O cara do KFC, ele foi fazer sucesso com 80 e poucos anos, porque ele não acreditou no que ele sabia fazer de melhor, que era a receita do frango frito. Então, Exatamente, exatamente. as, E valorize muito o que você faz. Uma coisa que eu costumo falar, Cristiano, é o seguinte: eu acho que você tem que aprender a se admirar, sim, pô. mas de uma forma, né, concisa ali, consciente. Não é ego, não, mas você tem que saber que o que você está fazendo diferença, que você está conseguindo avançar. Você tem que ter orgulho daquilo que você está construindo. Isso faz Sim, muita diferença, muita, muita. sim, acho que o principal e o primeiro admirador seu tem que ser você mesmo. Se você não se desafiar e se você não souber ficar satisfeito com o que você entregou, ninguém vai fazer isso por você, Murilo. Né? Uma coisa que eu aprendi na aviação é isso. É muito mais fácil, né, chorar com sua dor do que rir com a sua alegria. Então é o seguinte: se coloque à prova, faça o seu, se diferencie, porque só quem faz a sua carreira é você. Tá falado e anotado. Cristiano, brigadão, fica com Deus e até a próxima. Obrigadão, um abração, Murilo. Tchau, tchau.